Hoje eu quero apresentar pra vocês o meu monitor gamer portátil preferido. Galera, esse carinha aqui é o Arzopa Z1 FC. Ele tem um painel IPS de altíssima qualidade, 16.1 polegadas, 144 Hz, um preço super interessante e ainda por cima com estoque nacional no AliExpress. Tu compra aí pra chegar rapidinho e livre de taxas. Deixa o seu like, se inscreve se tu for novo aqui no nosso canal, porque eu quero te mostrar rapidamente por que eu gosto tanto desse monitor, por que ele virou o meu terceiro monitor num setup aqui com outros dois modelos maiores, mas ele entrega às vezes até uma qualidade melhor aos dois monitores fixos que eu tenho no meu setup, além de ser super versátil, compatível com praticamente qualquer coisa, seja o teu PC, o teu console, e funcionando bem até mesmo para você que precisa de um monitor para trabalho, mas vai jogar ali de vez em quando e quer uma qualidade legal. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha e como de costume, eu quero começar com um unboxing do Z1 FC. Aqui nós temos um monitor portátil bem completo, na caixa dele você vai encontrar um monitor em si, um cabo mini HDMI, no caso a conexão mini HDMI vai aqui no monitor, igual ele tá conectado agora, enquanto o HDMI tradicional vai no dispositivo que você vai conectar, um console, o PC, onde você quiser utilizar. Além disso, ele também tem dois cabos USB Type-C, só que um deles é Type-C dos dois lados e vai servir para vídeo. Tu pode conectar, por exemplo, na conexão Type-C do Nintendo Switch e jogar sem utilizar a dock do Switch propriamente. No entanto, o outro cabo que está na caixa é um Type-C para Type-A, também conhecido como USB tradicional, e ele vai ser utilizado para energizar o monitor. Só que claro que você não tem a obrigação de utilizar o cabo que vem na caixa. Agora mesmo, ele está conectado aqui em um cabo da base, os que possui display, justamente para que vocês possam ver que o consumo dele é de aproximadamente 5, 6 watts, porque é um monitor portátil e que não precisa de muita energia. Ele vai funcionar, por exemplo, se você conectar direto no USB do seu notebook. Se você for utilizar uma power bank, o consumo de energia também é bem baixinho, então tipo, ele não vai conectar na sua power bank e gastar ela rapidamente. Inclusive aqui a gente já passa pro design, porque na lateral esquerda do monitor a gente vai encontrar 3 conexões, no caso o HDMI no padrão mini e outros 2 USB que funcionam tanto para energia como para vídeo. Então tu pode conectar, por exemplo, o USB de baixo no seu Switch, enquanto o USB de cima vai ficar no carregador, ou utilizar o Type-C inferior para conectar na tomada propriamente, colocar um carregadorzinho de celular mesmo, como se fosse um monitor mais tradicional. Ah, e também vale ressaltar que dependendo de onde você for utilizar o monitor, se ele ficar conectado em um dispositivo que tenha um mesmo USB Type-C que transmita vídeo e energia, ele vai funcionar só com o cabo que vai ser o Type-C que você vai encaixar aqui, alimentando ele energeticamente e transmitindo o vídeo. Inclusive ele funciona aos 144 Hz, tanto via mini HDMI, como também funciona via USB Type-C. Eu só não consegui testar aqui porque eu não tenho nenhum dispositivo com Type-C que rode a 144 Hz. Ainda falando sobre as bordas, nas duas laterais um pouquinho mais acima, a gente vai encontrar os alto-falantes dele. A gente está falando de um monitor aqui estéreo e que tem uma qualidade de áudio bem legal para esse tipo de monitor. Ele é melhor do que a maioria dos notebooks que a gente encontra no mercado. Inclusive eu fiz alguns testes, claro que não é a mesma coisa de você estar olhando aqui pro monitor e ouvir o áudio dele, mas eu vou colocar aí só para vocês terem uma pequena noção de como que fica. Mais acima no lado esquerdo a gente vai encontrar o botão do menu do monitor, onde você pode acessar várias configurações interessantes. A gente tem basicamente o controle de imagem com brilho e contraste, também temos o controle de cores e temperatura, que inclusive pode ser utilizado com presets que vem aqui nas próprias configurações, ou também pode ser controlado manualmente se você quiser uma calibragem um pouquinho mais avançada. Também dá para você fazer o controle de volume, ativar ou desativar o HDR, escolher os modos de HDR que
estão disponíveis aqui e que vão depender muito de como você vai utilizar o monitor, onde você vai utilizar o monitor, além de poder ativar ou desativar o AMD FreeSync, uma tecnologia que está disponível nesse modelo aqui. FreeSync, para quem não sabe, é uma tecnologia da AMD que basicamente vai fazer alguns ajustes para melhorar o desempenho do monitor, diminuindo a diferença de frequência entre a placa de vídeo, né, e o monitor propriamente, no caso do dispositivo que você está conectado. Claro que é uma tecnologia limitada a dispositivos compatíveis com FreeSync, mas se você tiver alguma coisa assim, ele vai funcionar de boa. Aproveitando que eu citei o FreeSync, vamos falar de algumas configurações e especificações que são bem legais. Como eu já falei para vocês, esse daqui é um monitor de 144 Hz. Ele conta com um painel IPS HDR10, 16.7 milhões de cores e com um perfil de cor 100% sRGB, o que pode ser muito bom para edição, dependendo de como você for utilizar esse monitor aqui. Ele também tem proporção de contraste de 1200 para 1, além de 300 nits de brilho máximo. Então sim, é um monitor bem brilhante, é um monitor que vai te entregar um nível de imagem muito legal, ele é muito bonito, e aqui eu não tô falando só esteticamente não tô falando só que é um monitor bonitão de você olhar, mas as cores nele são extremamente vivas, e olha que eu tô utilizando uma configuração de temperatura de cor personalizada que, na minha opinião, ficou bem ajustadinha, bem equilibrada, porque originalmente o monitor é levemente quente, não que seja algo incômodo ou algo ruim, é só porque vocês sabem, tem monitores que vêm com a calibragem padrão um pouquinho mais fria, um pouquinho mais quente. Nesse caso aqui, ele é um pouquinho mais quente, com um minutinho nas configurações a gente já consegue alterar isso. Inclusive, se você mexer um pouquinho na saturação, ele vai ficar com as cores ainda mais vivas, um negócio quase que estourado. Só que se você quiser, por exemplo, jogar um Cyberpunk 2077, dá pra dar um ganhozinho ali na saturação, porque a imagem fica maravilhosa, e eu infelizmente não consigo reproduzir o que os meus olhos enxergam, né, gravando aqui pra vocês, mesmo utilizando uma câmera profissional, com uma qualidade maneira, mas eu posso garantir que em termos de qualidade de imagem, esse monitor aqui surpreende muito, ele é melhor do que outros monitores portáteis que a gente já testou aqui no canal. A Arzopa tá de parabéns, porque eles conseguiram criar aqui um monitor acessível e que tem uma qualidade de imagem sensacional. Toda vez que a gente fala aqui no canal sobre painel IPS, a galera pergunta muito sobre ghosting, black smearing. Na realidade, painel IPS não dá black smearing, né? Isso daí é uma questão mais dos painéis VA. Agora, quando a gente fala de ghosting, esse cara também traz uma grata surpresa. Mais uma vez, a experiência que a gente tem olhando pro monitor é diferente da experiência que a câmera capta, até porque a câmera vai gravar a 30 frames por segundo. Eu até poderia gravar a 60 frames, mas não é a mesma coisa dos 144 Hz que o monitor possui. Porém, existe um site que eu já mostrei pra vocês em outros testes aqui no canal, que é o teste UFO. Ele meio que mostra ali ghosting e black smearing, mesmo quando a gente grava utilizando uma câmera. E rapaziada, aqui eu tive mais uma grata surpresa. Esse monitor quase não fez ghosting, quase não gerou ghosting. Eu fiquei muito surpreso com isso. Não sei se é uma questão relacionada ao tamanho dele, talvez se fosse um monitor maior eu perceberia mais, ou se é porque a Zorpa realmente caprichou nesse carinha. Eu acho que não tem nada a ver com tamanho, tô só dando um exemplo assim meio aleatório pra vocês. Mas a questão é, eu fiquei umas 2 horas ali apanhando no CS2, sabe? Porque eu sou horrível jogando CS2, mas a gente joga pra poder testar. E eu praticamente não percebi ghosting nele, tipo, tem um momento ou outro que aparece, mas é bem de levinho, sabe? Ele é muito caprichado nesse ponto. Eu não tenho o que reclamar dele, sinceramente. Pra gente finalizar, tem uma coisa que é até meio óbvia, mas é importante citar pra vocês. Esse carinha, pessoal, ele é plug and play e ele funciona com todas as plataformas, ou seja, tu vai usar no PC, é só conectar o cabo HDMI e você já consegue utilizar de boa. Ele também funciona se você tiver, por exemplo, um adaptador de cabo HDMI para DisplayPort, não vai dar problema de compatibilidade, qualquer situação assim. Se tu for jogar nele utilizando um console, ele vai rodar de boa. Por exemplo, aqui em casa eu tenho um Xbox Series S, ele não é 144 Hz, mas o Xbox também funciona a 120 Hz e ele vai rodar aqui de boa, não é tipo só 144 e 60. Ele funciona a 60, funciona a 120, funciona a 144 sem o menor problema. A conexão é o mesmo esquema para Xbox, para PlayStation. A única coisa que vai mudar é na hora de você utilizar o Nintendo Switch, porque se você for utilizar a dock, né, propriamente, aí tu pode até utilizar o HDMI de boa. Mas quando eu jogo no Switch, eu simplesmente conecto o Switch no Type-C, coloco outro Type-C aqui no monitor. Inclusive o Switch só vai fornecer vídeo aqui pro monitor, então você vai precisar de mais um cabo aqui no Type-C para deixar ele alimentado energeticamente, num carregador, uma power bank. Mas basicamente ele
ele funciona em tudo, com uma qualidade de imagem insana, uma taxa de quadros que é perfeita se você conseguir jogar a 144 Hz, qualquer coisa, jogue, ou mesmo a 120, igual no console, jogue porque vale muito a pena, tudo isso custando menos de R$600. Pois é, galera, a gente tá falando aqui de um monitor de mais de 16 polegadas, painel IPS, 144 Hz, HDR, tem alto-falante, mais um monte de coisa legal, e no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá saindo a mais ou menos R$594. Claro que dependendo de quando você estiver assistindo, o preço pode variar um pouquinho, mas nesse preço eu acho que ele vale muito a pena. Se você estiver assistindo o vídeo aí em algum período de promoções do AliExpress, pode ter certeza que ele vai pegar um cupomzinho e ficar ainda mais barato. Então, se tu ficou interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar e já com um descontinho legal. O que obviamente vai fazer o monitor valer ainda mais a pena, né? Se eu pudesse dizer uma única coisa que deixaria esse monitor mais top, seria a resolução 2K ainda a 144 Hz, mas aí o monitor seria muito mais caro, apesar de que a Arzopa possui monitores de 2.5K também, com uma qualidade bem legal. Comenta aqui embaixo se você tem interesse na análise de outros monitores dessa marca, ou mesmo monitores portáteis de outras marcas que você gostaria de ver aqui no canal, beleza? Enfim, pessoal, basicamente esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você acha que faltou eu mostrar ou falar alguma coisa, pode pôr aqui nos comentários também que eu tiro as dúvidas de vocês. Com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço pra geral, valeu!